Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão. Nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo, vamos conversar. Hoje as pessoas estão entrando em pânico. Percebe isso? Um dia desses, eu estava parado no semáforo e existem momentos, talvez pelo fato de que eu fique todos os dias por 4 horas com fone de ouvido, ouvindo coisas, músicas, informações, comerciais, enfim. Então, existe um momento que eu aprecio o silêncio, sabe? Quando eu saio da rádio, normalmente é este o momento. Quando eu venho para a rádio, eu já saio de casa, eu já estou sob influência de alguma música autoastral, alguma referência, algum hino bacana que eu goste. Então eu já coloco para vir aqui com a energia elevada. Mas quando eu saio daqui, é inevitável a perda de um pouco de energia. Então, normalmente eu entro no carro até chegar ao local que eu almoço, eu fico quieto, em silêncio. E eu também desligo o rádio, para ter aquele momento de sossego, sabe? E às vezes eu chego no semáforo, ele acabou de fechar. E normalmente aqui em Chapecó os semáforos são 4 tempos. Então você leva um tempo para sair novamente. E às vezes eu estou ali e fico fazendo uma espécie de laboratório, prestando atenção na fisionomia das pessoas. As pessoas que estão caminhando, as pessoas que estão atravessando, as pessoas que estão no carro ao meu lado, as pessoas que estão no carro do lado oposto. E um dia desses eu estava fazendo isso mais uma vez, observando o comportamento das pessoas. E eu pensei, a partir de agora eu vou começar a prestar atenção quando é que eu vou ver uma pessoa feliz. E acredite, eu fiquei naquele semáforo um tempo e fui até o próximo e até o próximo e não vi uma pessoa feliz. Todas estavam com a fisionomia preocupadas, todas estavam com um semblante pesado. Mesmo as que estavam conversando entre elas, elas não sorriam. Não era divertido, elas não falavam sobre coisas legais, porque elas não sorriam em nenhum momento. Gargalhar, então, muito pelo contrário. E as pessoas hoje acreditam que estão passando por uma grande provação. As pessoas hoje acreditam que estão passando por uma grande luta. E sim, de fato, estamos todos passando por uma grande luta. E eu não vou diminuir o efeito disso. Mas você já parou para pensar que nós também estamos passando por uma grande bênção coletiva? Eu pincelei isso um dia desses. Se você olhar para trás na sua vida nos últimos 5 anos, você vai perceber que não somente você, como a maioria das pessoas que você conhece, estão melhores hoje do que estavam 5 anos atrás. É óbvio que para toda a questão existe, obviamente, um percentual. Mas quase coletivamente, a maioria está vivendo melhor. Só que nós exercemos a crença de que estamos lidando com problemas. Eu nasci no ano de 1980. Muitas pessoas nasceram depois. E agora eu fico te perguntando, por que é que nós exercemos a crença mediante o quadro de uma pandemia de que estamos vivendo o maior problema da história da humanidade? Meu querido, eu nasci 80 anos depois de 1900, mas para quem nasceu em 1900, quando você tem 14 anos, a Primeira Guerra Mundial ela começa. E essa Primeira Guerra, ela só termina quando você já fez 18 anos. E eu ouvi muitas pessoas comentando a respeito de que as nossas crianças estariam perdendo a sua infância, que os adolescentes estariam perdendo a sua adolescência, a juventude não é diferente. Mas o que é perder? Acha mesmo que os jovens antes da pandemia, que trabalhavam ou em muitos casos não trabalhavam, o único compromisso que tinham é estudo e sequer levavam isso a sério, final de semana a única rotina que tinha era ir para a danceteria e beijar o máximo de bocas que era possível? Estou sendo minimalista no termo beijar aqui.
Acha que isso é aproveitar a juventude? Ah, aquele lá casou e não aproveitou. O que é casar e não aproveitar? Não ter se deitado com muitas mulheres? Não ter sido objeto de desejo de muitos homens? O que é aproveitar? Enfim, disseram que muitos estão perdendo a juventude, mas quem nasceu em 1900 com 14 anos estourou a guerra. A primeira guerra, ela só termina quando o camarada fez 18 anos, com 22 milhões de pessoas mortas. Consegue entender isso? No final do ano, então começa uma epidemia, que foi chamada como gripe espanhola, e ela atingiu o planeta inteiro. Não, nós não estamos vivendo uma novidade com o Covid. Isso já aconteceu com outros nomes antes. E essa epidemia que atingiu o planeta, ela se estendeu até os 20 anos, ou seja, foram também 2 anos de pandemia. 50 milhões de pessoas morreram nestes 2 anos. Exatamente. 50 milhões. Aí, quando você tem 29 anos, começa a Grande Depressão, o desemprego atinge 25%, o PIB mundial cai 27%, e isso dura até os 33 anos. O país mais poderoso do globo quase entra em colapso junto com a economia mundial. Quando você completa 39 anos, a Segunda Guerra Mundial começou. Você ainda não atravessou a colina. Quando você tem 41 anos, os Estados Unidos estão totalmente envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Entre 39 e 45 anos, 75 milhões de pessoas morrem em guerra e o Holocausto mata mais 6 milhões. Então você fez 52 anos. A Guerra da Coreia começa. E você toma conhecimento de que 5 milhões de pessoas perecerão. Aos 64 anos, a Guerra do Vietnã começa e não termina por muitos anos. 4 milhões de pessoas morrem neste conflito. Quando você está prestes a fazer 62 anos de idade, então começa a crise dos mísseis cubanos. Um ponto de virada na Guerra Fria. Queridos, a vida em nosso planeta, como nós conhecemos, poderia muito bem ter terminado, mas grandes líderes impediram que isso acontecesse. E eu acredito que todos esses grandes líderes estavam sob a influência de algo maior, Deus. Então, quando você completa 75 anos, a Guerra do Vietnã finalmente termina. Mas você já tem 75 anos. Pense agora, meu querido, você que está me ouvindo nesse instante. Pense em todas as pessoas que nasceram em 1900. Como se sobrevive a tudo isso? Mas sim, sobreviveram. Um garoto em 1985 acreditava que o seu avô de 85 anos não entendesse quão difícil era a tarefa da escola. Mas o seu avô havia sobrevivido através de tudo que eu acabei de falar a vocês. A perspectiva é uma arte incrível. Então, na manhã de hoje, eu quero propor que você mantenha as coisas em perspectiva. Sejamos espertos, ajudemos uns aos outros a resolvermos tudo isso. Sabe por quê? Porque na história do mundo nunca houve uma tempestade que durou para sempre. E isso tudo que eu e você estamos passando, isso tudo que o mundo está passando, também vai passar. Mas para isso, precisamos a todo custo estarmos atentos de que as dificuldades vêm com um propósito: nos modelar.
Não vai demorar muito tempo para que os humanos comecem a chegar a uma conclusão errada. Marque esta data, sexta-feira, dia 4 de junho do ano de 2021. É a primeira vez que comento isso com você. Chegará um dia, muito em breve, que outras coisas vão surgir. Encontrarão então a cura para o Covid, através da vacinação coletiva. Então uma outra coisa vai surgir. Encontrarão a cura para isso também. Uma outra coisa surgirá. Então alguém terá a seguinte ideia: isso tudo não é humano. Com toda certeza, Deus está triste conosco. Alguém terá essa ideia. E então alguém virá com uma outra sugestão. Nós temos muitas religiões, nós temos muitas diferenças étnicas, culturais. Nós precisamos compilar tudo numa mesma fé. E esta mesma fé virá com uma maquiagem perfeita, onde dirão: nós precisamos ter um dia para a família, nós precisamos ter um dia para o descanso. E seria perfeito, não fosse o fato de que as Sagradas Escrituras já têm nos aconselhado desde sempre a lembrarmos de um dia para descansarmos, para nos aproximarmos mais de Deus. E está lá, Êxodo 20, e todas as referências que vêm depois. E aí uma pequena fatia de pessoas tem buscado seguir o que está no Sagrado Livro, mas a economia global, a contribuição global, os grandes líderes do mundo vão dizer: nós precisamos de um dia para a família. E este dia será decidido como domingo. O que é estranho ter uma segunda-feira se não temos a primeira-feira. E nessa hora se materializará tudo aquilo que temos esperado desde que nascemos. O cumprimento de todos os propósitos. E então vem o fim. Assustador? Claro que não. É motivo de alegria, é motivo de felicidade. Finalmente temos visto sobre as coisas que só estudamos. Finalmente temos vivido aquilo que só conhecíamos na teoria. Meu querido, é chegado o tempo de eu e você nos fortalecermos, assumindo que muitas pessoas antes de nós passaram por grandes provações e só foi possível passar porque estavam apegadas a Deus. Na manhã de hoje, eu não faço ideia da realidade da sua vida. Eu não tenho a mínima ideia pelo que você está passando. Mas eu posso garantir a você, antes de nós, outros passaram por grandes provações, e eles só conseguiram passar porque estavam apegados a Deus. Então apegue-se ao Pai. Com toda certeza, Ele ainda está na direção. Com esse sentimento, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, chegará um dia em que os humanos perceberão que o que está acontecendo não é necessariamente normal. E então eles vão tomar decisões por entenderem que estão desagradando a Ti. E quando tomarem a decisão de agradá-lo, irão optar por um dia, e nesse dia será chamado o domingo. Nós sabemos, Senhor, que se permitissem estudar as Sagradas Escrituras, entenderiam que a essência é certa, mas o dia não é. De qualquer forma, nós somos gratos porque as profecias estão se cumprindo. Obrigado porque hoje temos a oportunidade de exercermos a nossa fé. Obrigado porque nosso viver, para a Tua honra e Tua glória, é o que buscamos, almejamos, apesar de nossas falhas e inclinações para o mal. Guia-nos e nos protege, meu Deus. Esteja na direção de nossa existência, hoje e sempre. São bênçãos que eu peço e sou grato. E Pai, muito obrigado porque todas as vezes que eu tenho lhe procurado, é como se eu pudesse ouvir: filho, estou aqui. Então hoje saiba, meu Deus, se vieres a nos procurar também, nossa resposta será: estou aqui.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontrou paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou.